Você já ouviu a frase, o quarto mandamento foi abolido, ou isso era só para os judeus? Parece convincente, parece simples. Mas a pergunta não é o que soa mais moderno, a pergunta é outra. O que a Bíblia realmente diz? Porque se o sábado fosse apenas uma instituição judaica tardia, ele apareceria só depois de Israel, só no Sinai e só para uma etnia específica. Mas a Escritura começa antes, muito antes. Em Gênesis 2, quando ainda não existe judeu, nem nação de Israel, nem Sinai, Deus abençoa o sétimo dia e o santifica. Isso é decisivo. O sábado não nasce como uma identidade tribal, ele nasce na criação. Ele está ligado ao ato de Deus formar o mundo, descansar e separar esse dia como santo. Portanto, quando chegamos ao quarto mandamento em Êxodo 20:11, o fundamento não é vocês são judeus. O fundamento é este, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Preste atenção nisso. O mandamento aponta para a criação, não para a etnia. E a Bíblia reforça essa ideia antes mesmo de chegar ao Sinai. Em Êxodo 16, quando o maná cai do céu, Deus já ensina o povo a se preparar para o sétimo dia, chamando de descanso solene, santo sábado ao Senhor. Ou seja, o sábado já aparece como realidade prática antes de a lei ser escrita nas tábuas. Isso enfraquece bastante a tese de que ele teria surgido apenas como uma regra cerimonial exclusiva de Israel. Agora veja algo ainda mais forte. No próprio texto do mandamento, em Êxodo 20:10, o descanso não é imposto apenas ao indivíduo. Ele alcança filhos, servos, animais e também o estrangeiro dentro das suas portas. Isso significa que desde a forma como Deus escreveu o mandamento, o sábado possui alcance comunitário e inclusivo. O estrangeiro não é excluído, ele é incluído. Então a pergunta muda. Se o próprio mandamento inclui o estrangeiro, como dizer que ele era só para judeus? A própria redação bíblica não permite essa conclusão. Os profetas seguem na mesma direção. Isaías 56 fala dos estrangeiros que se achegam ao Senhor, que guardam o sábado e permanecem firmes na aliança. E o texto se abre com um horizonte universal, com casa de oração para todos os povos. Isso é muito importante. A visão profética não reduz o sábado a uma marca nacional. Ela o projeta como sinal de fidelidade ao Deus verdadeiro, acessível a todos os que se apegam ao Senhor. Agora vamos ao centro do argumento cristão, Jesus. Cristo nunca trata o sábado como uma invenção descartável. Em Marcos 2:27 ele declara: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Essa frase é poderosíssima. Jesus tira o sábado do campo estreito da controvérsia religiosa e o coloca no campo da humanidade. Ele não diz que o sábado foi feito por causa dos judeus. Ele diz por causa do homem, da humanidade. E o que Jesus faz na prática? Ele frequenta a sinagoga no sábado, como era seu costume, em Lucas 4:16. Ele não se apresenta como alguém que veio desprezar o dia separado por Deus. Ele corrige abusos, ele restaura o sentido. Em Mateus 12:12, afirma que é lícito fazer o bem no sábado. Isso é crucial. O problema de Cristo não é o mandamento, é a distorção humana do mandamento. Short and clear, Jesus não revoga, Jesus redime o propósito. Então chegamos aos apóstolos, e aqui a evidência continua surpreendendo muita gente. Em Atos 13, Paulo e Barnabé pregam na sinagoga e a mensagem continua no próximo sábado, quando quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra. Em Atos 17:2, Paulo raciocina com os judeus como era seu costume por 3 sábados. Em Atos 18:4, ele persuade judeus e gregos. Isso mostra que o sábado não desaparece silenciosamente do cenário apostólico. Ele continua sendo um ponto natural de encontro, ensino e missão. E isso faz sentido porque a questão principal do Novo Testamento não é a lei de Deus acabou. A questão é como o povo de Deus vive diante da autoridade de Cristo. E Cristo mesmo diz em Mateus 5:17 e 19 que não veio abolir a lei, mas cumpri-la.
e que nada passaria da lei até que passassem o céu e a terra. Isso não soa como cancelamento, soa como permanência. 1 João 5,3 confirma essa lógica de maneira direta. Amor a Deus é guardar os seus mandamentos. Não é substituí-los por opinião religiosa moderna. Não é dissolvê-los em sentimento. Amor na Bíblia tem forma, e essa forma inclui obediência. Mas alguém pode dizer, e Colossenses 2:16 e 17, não fala de sábados. Sim, fala. Mas precisamos ler com cuidado. O texto menciona festas, luas novas e sábados, uma sequência que ecoa a linguagem do calendário religioso bíblico. O contexto trata de julgamentos, pressões e sombras, não de uma revogação explícita do decálogo. Em outras palavras, Paulo combate o legalismo e a imposição humana. Ele não escreve ali o quarto mandamento foi abolido. Essa diferença é enorme. Outro texto muito usado é Romanos 14:5, onde um considera um dia mais importante que outro. Mas, de novo, o contexto é consciência, tolerância e unidade entre irmãos, não um decreto contra o mandamento de Deus. Paulo está ensinando a igreja a não se destruir por disputas secundárias. Ele não está emitindo uma sentença de cancelamento da lei moral. E Hebreus 4:9. O texto usa uma palavra rara, sabatismos, que aponta para descanso sabático, repouso de sábado, ou ao menos para uma continuidade profunda do tema. Há debate entre intérpretes sobre o alcance exato, mas uma coisa é certa: o sábado não some. Ele é aprofundado. Ele é levado ao plano do descanso de Deus. Não desaparece do raciocínio bíblico. Agora, se a tese fosse verdadeira de forma tão simples, se o sábado tivesse sido naturalmente abandonado pelos apóstolos, por que séculos depois, concílios ainda precisariam dizer aos cristãos para não judaizarem ao descansar no sábado? Isso revela alguma coisa. Revela que a prática continuava viva o bastante para exigir proibição. E quando olhamos para a mudança mais explícita em direção ao domingo, vemos história imperial, não um mandamento direto das Escrituras. Em 321 d.C., Constantino ordena descanso civil no venerável dia do sol. Isso é decreto de império. Não é o mesmo que mandamento bíblico. Portanto, a discussão real nunca foi apenas sábado ou domingo. A discussão mais profunda é esta: quem tem autoridade final? Deus ou a opinião da época? Porque, no fim, a obediência bíblica não se apoia em costume popular. Ela se apoia na palavra de Deus. E quando a palavra nos mostra que o sábado começa na criação, aparece antes do Sinai, inclui o estrangeiro, é reafirmado pelos profetas, honrado por Jesus e ainda aparece no cenário apostólico, a conclusão se torna difícil de evitar. O quarto mandamento não foi tratado pela Bíblia como algo frágil, temporário ou restrito a um povo étnico. Ele faz parte do padrão santo de Deus. E o verdadeiro perigo não é apenas interpretar mal um texto. É trocar a autoridade das Escrituras pela conveniência da tradição humana. Essa é a linha divisória, não entre judeus e cristãos, entre a voz de Deus e o conforto da opinião. E se Deus santificou o sétimo dia, quem somos nós para chamar de comum aquilo que Ele separou? Escreva nos comentários qual texto foi decisivo para você.